A modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado e impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então, a modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado e impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Além disso, a modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração verifica a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Então, a modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração verifica a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Então, a modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado e impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Além disso, a modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração verifica a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Na modalidade de diálogo competitivo serão observadas as seguintes disposições. São 11. 1. A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. 2. Os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. 3. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. 4. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. 5. A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração em decisão fundamentada identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. 6. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. 7. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. 8. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados, na forma do inciso 2º, que eu dizia que os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, de apresentarem suas propostas. Então, para justamente todos os licitantes pré-selecionados eles apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. E 9, a administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. E 10, a administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. E 11, o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão.
Então, na modalidade de diálogo competitivo serão observadas as seguintes disposições. 1. A administração apresentará por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. 2. Os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. 3. A divulgação das informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. 4. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. 5. A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. 6. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. 7. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. 8. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo as especificações da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados, na forma do inciso 2º, que eu falava que os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital. Então, na forma do parágrafo 2º, apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. 9. A administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. E 10. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. 11. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Os profissionais contratados para os fins do inciso 11 do parágrafo 1º, que eu dizia: o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Então, esses profissionais contratados, eles assinarão um termo de confidencialidade e abstenção de atividades que possam configurar conflito de interesses. Esses profissionais contratados, eles assinarão um termo de confidencialidade e abstenção de atividades que possam configurar conflito de interesses.